Bom, gente, então acho que dando um pouquinho de continuidade naquele raciocínio que eu propus e para a gente poder escutar de vocês, como é que a gente torna o processo de marketing inclusivo para os franqueados? O que a gente quer dizer com isso, né? Que o Omnichannel ele deveria assegurar que o consumidor fosse impactado de uma única forma, né? Quais os desafios que existem nas campanhas, que às vezes a gente segmenta por canal, para que essa comunicação ela seja unificada com o consumidor, que é o tal do Customer Centric, que é o comércio unificado, é centralizar o cliente, é colocar o cliente no centro. Qual é a opinião de vocês nessa linha? Vou começar. Alô? Estão ouvindo? Estão, né? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Então, lá na Roupa a gente faz assim, a gente usa a mesma comunicação, tanto para a franquia quanto para o e-commerce. A gente acaba fazendo tudo junto. A gente usa o mesmo cronograma. Quando a gente tem algo que é muito específico de e-commerce, que foi o que aconteceu agora há pouco tempo, a gente tinha relâmpago, por exemplo, uma campanha relâmpago. Isso para a loja é bem difícil, porque em loja você precisa planejar vitrine, você precisa colocar banner na vitrine, tem adesivo, e as vitrines de loja, elas ficam por mais tempo. Então, a gente tinha essa dificuldade. A gente resolveu isso fazendo assim, toda relâmpago é igual, e aí a gente coloca um adesivo que a gente coloca e tira. Então, porque para o e-commerce isso é muito importante, né? Essas ações de impulso e que são rápidas, elas são extremamente importantes para o e-commerce. Então, para a gente não ficar fora, fazer muito diferente a comunicação, a gente tem feito isso. Todas as outras ações são iguais. São no mesmo cronograma, a gente mantém tudo igual. Então, assim, 100% hoje da nossa comunicação é idêntica das franquias. Boa tarde. Acho que, complementando a Wanda, no caso da Hering, é bem parecido. Hoje, todo o calendário e funil de marketing é integrado. Então, eu costumo falar que o consumidor se relaciona com a marca e não com o canal, né? Então, quando a gente fala do consumidor, ele é da marca. Então, com isso, sim, acho que nasce do calendário. Acho que precisa estar um calendário integrado e pensando na jornada de compra desse consumidor. E o preço, a campanha, tem que ser para o consumidor e não por canal, né? O consumidor que decide aonde ele quer comprar ou viver aquela experiência. E complementando, uma coisa que a gente tem feito na Hering e tem ajudado também esse processo é a parte de Omnichannel. Então, hoje a gente já está em 365 lojas com o Omni. E integrando os canais, hoje a loja e o franqueado passam a participar também do modelo de negócio da web. Então, hoje o consumidor que entra na loja, ele já consegue fazer, a gente chama de arara, que é venda sem estoque. Quando o consumidor entra na loja e tem uma quebra de grade ou de cor, é possível ele fazer uma venda e o e-commerce faz a entrega na casa desse consumidor. É possível também fazer o retiro em loja, então você compra no site e retira na loja. E também o ship from, que a gente chama que é a super expressa. É quando o consumidor compra no site, mas quem está entregando é a loja mais próxima da casa dele. Então, com isso, a gente desenvolveu um modelo de negócio que também é ganha-ganha. Então, quem origina a venda recebe comissão. Então, horas a franqueadora está pagando comissão para o franqueado e hora o franqueado está pagando comissão para a franqueadora porque o custo de aquisição daquele cliente foi da franqueadora. Então, com isso também, a gente envolveu todos os canais no modelo de negócio. Legal. Trazendo um pouquinho de praticidade e exemplo para a discussão, vamos pensar que um consumidor que pode adquirir um produto no e-commerce e que perto da sua casa ele tem uma franquia, né? Olhando do ponto de vista fiscal, né? Se esse consumidor, por uma conveniência, que é o que hoje é centralizado no consumidor, ele quer devolver um produto que ele comprou no e-commerce numa franquia perto da sua casa, como é que as marcas estão encontrando as barreiras e dificuldades para poder corrigir essa operação por trás, sendo que, na teoria,
uma venda originada de um canal, para eu anular a operação, ela deveria voltar pelo mesmo canal. Mas o consumidor, ele bate naquela loja e ele faz aquela devolução naquele canal. Como é que as marcas estão se preparando para esse desafio? Ah, não tá, né? Não tá, não tá. É muito difícil, porque, de fato, isso esbarra um pouco na tributação. A gente precisa aí do governo, né, para ele... A gente precisa um pouco dessa reforma tributária. A gente não pode fazer troca CNPJ diferente. A gente não pode fazer devolução para outro lugar que não seja para o lugar de origem. Então, é muito difícil. A gente tenta, na medida do possível, fazer de alguma forma, que é muito difícil para a gente internamente, mas é uma devolução, é como se fosse uma venda nova para aquela loja, para satisfazer o consumidor. Mas isso não significa que é uma coisa simples de fazer, é muito difícil. E se for ainda de outro estado, vamos dizer que você compre do e-commerce, você retirou na loja do Morumbi e você resolveu trocar no Rio de Janeiro. Aí é impossível, porque aí tem ICMS diferente, aí é tudo muito difícil. Então, a gente faz, mas é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer. É muito difícil. O governo ajuda, né, gente? Vamos combinar que o governo ajuda a gente, né? Então, está bem difícil. Não sei como é que é para você, Gui. Mesma dor. Eu acho que tem uma discussão de legislação, até de clareza da regra, né, do que pode e o que não pode. O que a gente tenta fazer da mesma forma, é resolver para o cliente. A gente fala que o front office tem que ser simples e o complicado tem que estar para a gente, né? Quanto mais a gente facilitar a vida do cliente, a retaguarda deveria ser complexa. Mas para o cliente não faz sentido você comprar numa marca e não poder trocar. Mas hoje também, a gente consegue resolver de uma forma ainda não escalável, mas a gente tem frentes de trabalhos que estamos estudando isso para resolver o ano que vem de uma forma mais estruturada. Mas isso depende de discussões regulatórias também. Porque hoje você fazer 100% legalmente todas essas variáveis, você não consegue. No nosso caso, que tem franqueado, é CNPJ diferente também. Então, você tem CNPJ diferente, de canal diferente, de um estado que pode ser, como exemplo da Wanda, diferente do estado de origem. Então, acho que tem uma grande discussão tributária, fiscal, de como a gente vai conseguir escalar esse processo, né? Porque hoje a gente faz, mas vai muito de cada loja, do franqueado fazer. Na maior parte a gente faz, mas muita não da forma correta. Tá. Na modalidade que vocês comentaram que cresce, que moda geralmente o consumidor quer provar, quer testar, quer fazer o teste do produto. O compre e retire, que ele tem o contato com a marca na hora de retirar o produto, é uma modalidade que vem crescendo em uma série de segmentos. E ela desloca o estoque, que geralmente está centralizado num único lugar do e-commerce para partir à venda, para descentralização desse estoque, para que as lojas físicas trabalhem como centro de distribuição e, consequentemente, seus franqueados podem trabalhar dessa forma. É nesse caminho que as marcas vêm enxergando uma redução de custo de armazenagem e fulfillment para que o produto esteja disponível mais próximo do cliente? Sim, acho que sim. Além disso, né, quando você pensa, eu vou usar todas as minhas lojas como mini centros de distribuição, você já pensa nessa diminuição de custo. Além disso, você usa o estoque da loja, você faz um giro lá na loja, tanto para o retire como para o ship from store. Você consegue usar isso como um grande engenho de trazer gente ou de esvaziar esse estoque. Acho que isso é muito importante. Eu não sei até que ponto a gente vai conseguir se livrar totalmente de um estoque, de um CD, não sei. Mas, assim, usar esse estoque das lojas, acho que é primordial para qualquer empresa, para qualquer rede grande de franquias. Acho que isso é primordial, porque você consegue, com toda a sua estrutura de loja, você consegue fazer um bom atendimento, principalmente para o cliente. Se pensar, você está muito mais próximo desse cliente, você consegue entregar muito mais rápido. Você coloca o franqueado nessa roda. Fica mais barato entregar, porque a última milha
tem um impacto grande num ticket médio baixo de moda, né? E isso faz uma grande diferença na hora de decisão do consumidor. Eu não sei para você, Guilherme, mas para a gente, assim, no caso da roupa, você compra e já olha lá que ao invés de 5 dias, no meu caso, a gente tem a fábrica lá no Ceará. Para trazer para o consumidor final, demora 5 dias úteis. Quando você faz através de uma loja, você consegue entregar em 2 horas. Então, a diferença é gigante para o consumidor. O impacto é muito grande e ele tem uma experiência ímpar de compra, né? Então, é muito diferente quando você fala disso. Primeiro, pensando lá nesse consumidor. Depois, tem todos os outros grandes valores, que é você diminuir custo, você aumentar a frequência na tua loja, e daí você pode complementar com alguma coisa. Aí também tem outras coisas nessa história, porque esse omnichannel, assim, tem cultura de loja, tal. Enquanto a gente ainda está trabalhando nisso, mas se você tem uma equipe bem preparada, que vai receber esse consumidor e consegue ainda incrementar venda, né, consegue enxergar aí essa tecnologia, enxergar que o consumidor foi lá, comprou, vê o pedido, vê o que ele comprou e incrementar, aí é muito bom. Isso é o ideal, né, gente? É o que a gente quer chegar. A gente ainda está tentando fazer com que as lojas tenham essa cultura, porque a venda lá na loja, quando a gente pensa que tudo é legal, você vai ver, tem um monte de obstáculos paradigmas, né? Porque o varejo é bem diferente do e-commerce. Quando você começa a fazer um retire, um ship from store, é tão diferente, você se esbarra em cada coisa que você nunca imaginou que ia ter, não é assim? É assim. E para a gente, acho que é a mesma coisa. Acho que tem uma parte de experiência do consumidor, não é mais questão, ainda é um diferencial, mas o consumidor já espera que as marcas ofereçam a experiência, esse tipo de serviço. E olhando nessas 2 óticas, para a gente tem sim a parte de experiência, que quando a gente consegue fazer o consumidor aderir a um pick-up, por exemplo, a gente já tem tracking que a gente sabe que esse consumidor que vai retirar na loja, 30% compra mais um pedido. Então, a gente consegue levar tráfego, melhor experiência, consegue entregar mais rápido para esse cliente e, além de tudo, 30% compra mais um item. E, além disso, a gente tem a experiência de loja. Então, a gente consegue amarrar esse consumidor no nosso ecossistema. E usando um ativo existente, né, a loja. Então, acho que cada vez mais a gente consegue rentabilizar essa loja que já está pagando aluguel, que já está tendo o seu custo de estar operando no seu dia a dia. Então, para a gente, é super core a estratégia, é super importante. E a gente já tem loja que chega a fazer 5% de semi-store sales graças às modalidades Omni. Então, para a gente já consegue ver o impacto positivo da venda gerada nessas lojas. Então, antes o franqueado, por exemplo, tinha um certo receio, será que vale a pena implementar? Será que vai ter resultado? Hoje a gente já consegue provar que sim. E aí outro ponto importante, que é mais a lição de casa interna, para tracionar também, algo que a gente aprendeu é a parte de usabilidade no site, né? Então tem que estar muito fácil de navegar para aparecer a opção do pick-up, você conseguir mostrar essa vantagem que o consumidor tem. E, do outro lado, o sistema tem que estar bem resolvido, porque essa integração ela exige que você tenha leitura de estoque em tempo real, porque você não pode também mandar o cliente lá para a loja e o pedido não está lá, ou não ter o produto na loja para o cliente retirar. Então, tem uma parte de acuracidade de estoque de sistema importante. A outra parte é treinamento, que nem a Wanda comentou, a loja tem que estar bem treinada, o vendedor tem que estar bem treinado para esse tipo de solução. E metas e incentivos cruzados. Não adianta a gente achar também que as pessoas vão fazer puramente porque acreditam. A gente tem que garantir que esse resultado entre para a venda da loja e que o vendedor seja remunerado. Então, foi um dos aprendizados nossos. Se não entrar para a meta da loja e o vendedor não for remunerado, não tem sistema, não tem treinamento que resolva. Então, tem que valer, porque também ele não vai fazer se não contar para o resultado dele no final. Tá, vamos pensar um pouquinho nos super aplicativos, que tem deslocado a micromobilidade para um custo de entrega mais barato, até para finalizar esse raciocínio. Vocês entendem esses super apps como aliados das marcas, ou isso pode provocar um efeito concorrencial, porque, teoricamente, esse microserviço prestado para o cliente final,
ele vai ser fragmentado para a cadeia toda. Como é que vocês estão enxergando isso, já que é uma novidade presente? Faz parte da estratégia ou vocês estão indo com cuidado de que em todo o processo a marca esteja presente e estão personalizando mais esse tipo de serviço dentro da modalidade do compra e retire? No caso da Hering, a gente está pilotando, né? A gente tem uma área de transformação digital onde a gente gosta de testar muito as coisas para a gente aprender rápido com isso. A gente não quer ficar fora de nenhuma grande onda. A gente tem pilotos, sim, com delivery center, com RAP, mas, de fato, são pilotos. Então, o que a gente tem feito agora é estar presente, mas depois a gente vai cruzar isso com informação de venda. Realmente, essa venda ela foi incremental? A loja está vendendo mais depois que eu pluguei, ou estou canibalizando venda? Então, tem uma coisa aqui para a gente, por enquanto, a gente está entrando, mas a gente quer checar resultado para validar se sim, é uma venda incremental ou se a gente está tendo uma diluição de receita. Eu acredito que deva ser uma venda incremental, porque, na verdade, a gente vai estar em momentos de compras diferentes. E essa corrida pelos super apps, é difícil ainda apostar em quem vai ser o vencedor. Eu acho que tem uma coisa... são vários super apps surgindo. Eu acho que vai ter um desafio ainda do consumidor. Não vai ter todos os super apps no seu celular. Então, acho que tem uma briga aí por espaço, por relevância, que é só o começo da discussão, que a gente já vê lá na China algo mais maduro, mais centralizado em algumas empresas, e aqui a concorrência está começando agora, mas a gente está testando. Eu nem testando. Não comecei nada ainda. Na realidade, eu estou um passo antes. A gente está pilotando as lojas próprias. Começamos a pilotar franquia agora, né, com o Omnichannel. E a gente está deixando os apps, super apps para depois, inclusive, porque se a gente conseguir colocar isso de pé, já está bom. Mas não estamos nem pilotando ainda. Acho que, na minha opinião, não é uma tendência muito forte, por enquanto, aqui no Brasil. Ainda é bem piloto mesmo. Acho que pouquíssimas empresas estão testando. E a gente ainda está um passo antes. Na minha opinião, ainda temos um tempinho ainda para isso. E pensando um pouquinho na gestão, né, o processo de gestão das franquias, o que as marcas hoje estão fazendo para disponibilizar ferramentas e soluções que estão conectadas aos canais para os franqueados, o que eles enxergam, qual é o valor disso e, principalmente, se essas soluções elas estão 100% conectadas com o e-commerce ou se é uma solução B2B apartada. Não, no nosso caso ainda não tem 100% conectada com o e-commerce, mas a gente está em busca disso. Essa é a busca, porque senão a gente não vai conseguir. Se a gente não tiver essa gestão toda conectada, a gente não vai conseguir fazer a gestão, de fato, né? A gente precisa ter mais informações com todo mundo conectado, mesmo porque quando você faz o Omni com clique e retira, com ship from store, esse consumidor ele está em todo lugar e a gente precisa saber exatamente alguns dados deles em qualquer lugar. No caso da roupa, a gente tem 2 RPs, tem ainda plataforma, então a gente está conectando tudo isso num só lugar. Mas esse é o caminho, sim, exatamente isso. Essa inteligência, Wanda, vocês, com os franqueados, né, estrategicamente, levam essa informação para eles, para desenvolvimento de negócio, toda essa parte de data, eles têm acesso a essa granularidade para poderem atuar de uma forma... olhando a viabilidade econômica, a marca tem o papel de levar essa gestão para o franqueado? Olha, Ângelo, o varejo ele é bem conservador nisso, né? Todo o varejo, você vê o varejo, principalmente o têxtil, ele é bem conservador em dados, em tudo isso. Começou-se agora a abrir um pouco, inclusive para o franqueado, ele ter um pouco dessa liberdade de fazer um pouco as ações. E como o e-commerce ele traz muito dado, né? Ele traz muita métrica, muita análise. É importantíssimo que esse franqueado atue nisso. Mas ele nem sabe fazer isso ainda. Ele nem sabe. Há alguns franqueados que são grandes executivos, mas tem outros que compraram a loja para a esposa. Entendeu? Então, assim, a gente ainda está numa fase de
avaliação de franqueados, de cultura de franquias, de como eles vão avaliar, e um pouco do que você falou, Gui, de fazer um pouco de treinamento disso também. Então, assim, é uma transformação do varejo muito grande, porque o varejo todo ele é muito antigo, né? Ele está se transformando rápido, mas isso para eles é uma novidade muito grande. A novidade de ter muito dado e como é que ele trabalha com esse dado, ele ainda não sabe. A disponibilização dos dados, acho que nem é tão importante por enquanto, porque primeiro você precisa falar, ó, vou disponibilizar, mas o que eu vou disponibilizar e como, e como que você vai aplicar. Quando você é franqueador, você precisa mais do que só disponibilizar. Você precisa também ensinar. É difícil, é um negócio mais difícil. Eu não sei como é que está a galera aqui, mas é nesse pé que a gente está hoje. Eu acho que essa parte de ensinar é super importante, porque a gente está exatamente nessa jornada. Hoje a gente já disponibiliza a parte de dados, a gente fez um BI, não falando de multimarca, mas hoje o franqueado e a loja própria já tem acesso, então a gente consegue fazer recomendação de compra, mostrar o item mais vendido, mostrar o semi-store sale por categoria. Então a gente consegue levar uma série de informações já para a loja, isso todos os franqueados têm acesso, só que fazer a melhor utilização é um pouco da capacitação, de treinamento, de fazer virar cultura. Né? Eles usam. Precisam usar. Eu acho que tem esse trabalho agora, acho que uma primeira parte a gente tem feito, que é levar informação, agora tem um trabalho de engajar para o uso, para cobrar, para ver que eles vão ver resultado na ponta. Uma coisa que tem ajudado muito, a gente compara sempre grupo de controle, assim, o franqueado que está usando, o franqueado que aderiu à recomendação, quanto cresceu versus o que não aderiu à recomendação. Franqueado que está usando uma ferramenta X versus o franqueado Y. E a gente consegue mostrar que quem realmente adere e tem acompanhado, cresce mais do que quem não adere. Então, o que a gente tem tentado é um pouco sem mostrar os nomes dos franqueados, mas mostrar pelo grupo, quem está aderindo está tendo o melhor resultado. E algumas coisas de e-commerce também a gente tem levado para a loja, algumas soluções de rastreio de pedido, então a gente levou isso para o B2B também. Então, hoje, essa busca por sinergia, por levar a integração de canal, tem ajudado também a gente pegar bons parceiros ou boas soluções do e-commerce e levar para o B2B, e bons parceiros e soluções do B2B trazer para o e-commerce. Hoje a gente tem essa busca por sinergia e integração dos canais. Tem uma coisa interessante, né? Se a gente olhar a cadeia e entender que o franqueado está de um lado, a marca está no meio, e você tem uma indústria fazendo um abastecimento, que é um outro B2B com uma ótica oposta. A pergunta é a seguinte, o e-commerce ele tem sido um alavancador da capacidade produtiva da indústria? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a Hope ou a Hering fazem uma campanha com um famoso e numa determinada época de alta sazonalidade, e a demanda por aquele produto ela pode ultrapassar o planejamento que vocês determinaram. E isso requer uma continuação daquele mix de produto, né, que poderia ser matado numa coleção, e que a indústria ela tem que estar preparada para atender esses picos de demanda. Então, não olhando com a ótica agora da franquia, mas com a ótica da indústria, como é que o e-commerce tem colaborado, porque aí já parte de uma gestão interna, né, e não de uma gestão de um terceiro, que acontece no caso da franquia, como é que vocês têm se comportado para levar essa isonomia para a indústria? Eu acho que, para a gente, a parte da indústria, eu vejo ela muito mais como um habilitador. Eu acho que para a gente é um diferencial ter a indústria, mas ainda no mercado de moda, eu acho que não é ainda o e-commerce não traz alavanca para a indústria. Eu vejo, até porque a participação no mercado de moda ainda no Brasil, pela venda da web, é baixa. Estamos falando de em torno de 6%, segundo o EBIT. Acho que ainda tem um crescimento grande para acontecer, mas eu acho muito importante na ótica de entendimento do consumidor, de insights. Hoje, não só o e-commerce, mas todo ambiente digital, ele serve de inputs que a gente retroalimenta a indústria, a P&D, para acertar a coleção, para olhar a tendência. Então, hoje, eu acho que hoje o papel do e-commerce, da web, do digital, é muito mais de como a gente retroalimenta a fábrica para a gente produzir o que o consumidor quer.
Eu acho que essa coisa de conhecer o consumidor, entender o que ele quer, antes mesmo de ele pedir. Então, acho que é isso que a gente tem trabalhado. E ter a indústria, numa outra ótica, para a gente, é uma vantagem competitiva de custo, de disponibilidade e time to market. Eu acho que isso, o que a indústria dá para a gente, é de a gente conseguir um custo e o produto mais rápido na ponta, no nosso caso. Eu concordo com o Gui no sentido de custo, enfim, ter a indústria do nosso lado é sempre bom. No caso da Hope, embora a gente queira ser muito moda e está indo para o fashion tal, ela não é tão moda assim, é até um pouco de commodities, né? Que é um pouco de você compra sempre, calcinha e sutiã, tem que comprar mesmo e tal. Então, o que eu percebo é que muito do que você falou aí aconteceu com a gente. Já a gente fez uma campanha, fizemos uma campanha de carnaval com uma supermodelo e tal, lançamos um produto e, putz, erramos na demanda. Foi pouco. E não dá tempo de produzir. Não dá tempo porque é carnaval, vai acabar o carnaval, já era. Então, o que a gente tem tido alguns aprendizados com isso, né? A gente tem com todos esses dados do e-commerce, você consegue mostrar que você tem outros números e que você consegue, com histórico, melhorar essa demanda, começar a trabalhar com muito número, coisa que a indústria ela está acostumada a trabalhar com planejamento, que é um planejamento dela lá que ela já diz, vou vender tanto e tal. Não o contrário, bem o que você falou, vem do consumidor isso, né? Essa demanda já está vindo do sellout lá e para o sell-in. Então, é diferente um pouco. Acho que isso está alimentando, sim, acho que está fazendo uma força, está fomentando essa indústria. E está vindo diferente, a gente está percebendo algo, uma movimentação diferente, e está percebendo assim, puxa, será que tem que lançar primeiro no e-commerce isso? Precisamos entender como é que vai funcionar isso num canal digital? Temos que fazer uma pré-venda? Tá. Vamos dar uma temperadinha nesse debate, já que nós estamos falando um pouco de um processo, é um processo de intermediação. Concorda que se a indústria puxa a demanda do consumidor final, a gente começa a assistir um modelo de negócio que é o I2C, que é a indústria indo direto para o varejo, né? E a pergunta que eu queria ser bem direto com vocês, é uma curiosidade nossa, é o seguinte: o intermediário, a multimarca, ela tende a se descontinuar ao longo dos próximos anos? É um processo que ela vai ter que se reinventar para acoplar novos tipos de relacionamento com esse cliente? Como é que na cadeia a gente enxerga isso? Ixi, tem multimarca aqui? Não, eu acho que vai ter que se reinventar, sim. Acho que do jeito que está, não funciona mais. A gente até estava discutindo um pouco sobre isso. A gente acha que a multimarca, ela é muito, muito diferente do que ela tem que ser para ela pegar esse público, para ela pegar esse bonde de e-commerce, para ela vender para o consumidor final. Esse intermediário, ele tem que ser muito mais um consultor, ele tem que ser talvez um cara de consultoria ou um treinamento, do que, de fato, aquele cara que tira pedido e que empurra algum estoque. Eu preciso de ser... Tem que ser muito mais profissional do que ser aquele cara amigão do cliente e falar, bater nas costas e falar assim, olha, amigo, põe um pedido aí. Então, tem que profissionalizar muito ainda. Não sei, né, Gui? Eu acho que essa revitalização é super importante. Eu acho que cada também multimarca, dentro da sua micro-região, ele tem que se tornar relevante para o consumidor, né? Acho que as marcas ou canais só vão existir se você tiver uma relevância para o consumidor. Então, acho que cada um vai ter que buscar a sua relevância naquela micro-região. E o papel nosso da indústria é apoiar ele nessa jornada. Então, no nosso caso, a gente está digitalizando todo o processo de relacionamento com o canal multimarca. A gente está lançando uma plataforma, já lançou ano passado, que chama Conecta. Então, o que a gente quer fazer é digitalizar não só a colocação de pedido, mas o relacionamento que o multimarca tem com a companhia, oferecer serviços, conteúdo,
a ideia nossa esse portal lá na frente, a ambição é ser como se fosse o internet bank dele, que a gente possa apoiar ele também em melhorar o treinamento, em melhorar a seleção, em melhorar o jeito que ele faz vitrine. Então, acho que aí tem um papel em conjunto da indústria, como a gente apoia nessa transição que ela vai ter que ocorrer, porque quem não fizer essa transição, essa revitalização, não vai conseguir ser relevante. E, na minha opinião, só sobrevive marcas e canais que serão relevantes para o consumidor. E, no caso dele, ele tem o papel nessa micro-região. Tá. Agora, a gente sempre tem aquela... Como eu estou com dois caras que eu admiro muito aqui, a gente tem aquela pergunta que a gente não combinou, que acho que todo mundo gostaria de fazer, e que é interessante, que é o seguinte: o setor de moda, ele vem trabalhando como uma das estratégias aliadas ao comércio eletrônico, utilizar um crediário, utilizar soluções financeiras para esse canal como um alavancador de receita, para que aquele consumidor ele não só seja fiel, mas que você tenha uma receita adicional por conta desse conflito de canal que a própria indústria gera. A solução financeira ela pode, de certa forma, mitigar um pouco esse risco. Vocês concordam com essa afirmação? A gente não faz isso, não estamos fazendo ainda. Tem bastante amigos que fazem. Eu não sei se eu concordo com isso, Ângelo. Talvez, né? Talvez, porque você segura um pouco esse cliente, de fato, tem um sentido aí. Mas, do jeito que está indo, essas fintechs vindo aí, não sei se isso vai durar muito. Eu não consigo ver, embora eu tenha visto bastante números de que o público C, D, precisa desse crédito, né? Tenho visto muito que também para o B2B a gente precisa dar o crédito, mas eu não sei se eu acredito que isso é um alavancador e que pode ser... Eu tenho visto muita empresa grande fazendo isso. Nós ainda não estamos nisso ainda, não sabemos mexer com isso ainda não aprendemos a ser banco, não. No nosso caso, a mesma coisa. Acho que para a gente não olha como game change, algo que vai mudar o jogo. A gente acha que tem outras formas de melhorar a experiência, de colocar o consumidor ou o cliente, no caso o CNPJ, no nosso ecossistema. Eu acho que a gente tem feito boas parcerias com instituições financeiras para apoiar a gente ou em concessão de crédito, ou em soluções no PDV, mas hoje a gente também é algo que a gente não acredita que seja um game changer. Acho que tem alguns varejistas se apoiando nisso também, não só como fidelização, mas também para ganho de margem, né? Olhando que o varejo também sofre margem, cada vez tem a margem mais apertada, teoricamente você tem ali um ganho no seu P&L se você internalizar soluções, assim como a Amazon, a Alibaba fez lá fora, né? Então, você tem o meio de pagamento, você tem mídia, daqui a pouco você vira um grande ecossistema. Mas, no nosso caso, também a gente ainda não começou, o que a gente tem feito algumas parcerias para levar o que faz sentido para o consumidor, mas através de algumas parcerias. Tá, eu acho que não dá para a gente não enriquecer mais esse debate sem escutar um pouquinho o público. Então, eu já vi uma pergunta lá no fundo, eu queria já começar a esquentar um pouco essa discussão. Se alguém puder levar o microfone aqui nessa fila lá no fundo. Você distribui aí entre vocês? Tá. Obrigado. Parabéns pelo debate, Guilherme, Wanda. Wanda, parabéns pela transparência e pela clareza, viu? Obrigada. A minha questão volta a um ponto um pouco mais técnico, vocês fiquem à vontade também em se esquivar. Na hora que você tem a franquia, um CNPJ diferente, e vocês fazem o pick-up in store, o que vocês estão mandando para a loja? O produto, se é o produto, como é que ele chega lá, com que nota fiscal? Ou é o pedido, e ele pega lá um pedido e a loja paga a comissão? É só para entender esse ponto do processo. No nosso caso, é o pedido. É o pedido. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é entre o pedido e o produto, né? É o pedido. A gente dá a comissão do pedido. Não sei você, Gui.
Também, acho que tem as duas opções, né? Para a gente tem o nosso picape, tem uma parte que sai do estoque da loja, né? A loja fatura, e aí vai o pedido e a loja fatura esse produto lá. E tem uma solução também, quando a loja não tem, sai do e-commerce, e aí vai o pedido com nota total. Então, no nosso caso, tem os dois modelos. O produto chegando na loja, ele fica separado? Ele tem um locker lá em que você coloca? Como é que funciona hoje? Quando é do e-commerce, ele fica separado. Quando é o estoque da loja, fatura quando o consumidor vem retirar, no momento. E aí a nota fiscal é da loja, como se fosse uma venda à loja. Perfeito, obrigado. Mais alguém No tem nosso alguma caso, não. Só vou desculpa. complementar, desculpa, Ângelo. Desculpa Eu sou expert em atrapalhar o Ângelo. No nosso caso, não. No nosso caso, não fica separado, fica junto com a loja. A gente faz um estoque mínimo na loja, só para não conflitar muito o estoque, mas a gente usa o estoque da loja. Aí, conforme chega pedido do e-commerce, o próprio vendedor vai lá, pega como se fosse uma venda loja mesmo. Vai lá, captura e continua fazendo, se for retira, se for pick-up, se for ship from store, manda para casa. Só para não perder o gancho, a loja controla o estoque direitinho, porque a gente sabe que estoque na loja também é um negócio enjoado, né? Tem que falar a verdade? Não. Gente, sempre tem erro, né? Vamos combinar. Sempre tem erro. Então, por isso que a gente faz esse estoque mínimo. A gente tem só para garantir. Tem mais uma pergunta ali. Olá, tudo bem? Sou o Guilherme, sou de Curitiba. A minha dúvida é a seguinte: quando o franqueado ele faz essa venda que veio do e-commerce, a margem dele é a mesma ou ele recebe uma margem menor por só ter, vamos supor, o trabalho da entrega ou o trabalho da embalagem? No nosso caso, depende da modalidade. E aí a gente fez um acerto de contas com quem origina a venda recebe comissão. Então, no caso do picape, quando a loja fatura, o franqueado repassa uma comissão para a franqueadora por todo o custo de aquisição gerado pela venda. Então, o estoque está lá na loja, ele vai faturar. Ele não teve, entre aspas, trabalho de aquisição daquele consumidor, cai o pedido para ele e ele repassa uma parte para a companhia Hering pelo custo de aquisição desse consumidor. No caso de uma venda de ruptura, que a gente chama de showrooming, a venda só aconteceu porque a loja existe. Então, o cliente entrou na loja e não tinha uma camiseta M. Então, a loja fez a venda dessa camiseta M e o e-commerce faz a entrega na casa do consumidor. Aí é o contrário. A companhia Hering paga uma comissão para a loja. Então, depende da modalidade. A gente fez uma conta corrente. A gente não acredita no modelo de CEP, no caso da Hering. Eu não pago nada por CEP, é sempre por trabalho prestado, por experiência. Então, a gente fez um acerto de contas por modalidade, a gente tem uma câmera de compensação, e no final do mês a gente faz acerto de contas, de conta a pagar e receber, e faz o pagamento para o franqueado. E no caso da Hope, que o pedido sai sempre do estoque do franqueado, a margem do franqueado é a mesma a Hope tendo vendido pelo e-commerce? Sim, a margem é a mesma. Mas a gente, na realidade, o que a gente faz um pouco diferente do que o Guilherme faz. A gente usa o e-commerce como se fosse um marketplace e pluga as lojas como se fossem sellers. E aí a gente faz uma conta custo. E aí, por isso, a gente... E também, quando a gente vai colocar... A gente não põe dinheiro nessa história. Porque, como a gente é indústria, a gente usa o B2B como... coloca na conta corrente do B2B e ele faz pedido e pega em produto, entendeu? Porque aí a gente também tem uma história de tributação melhor. Mais uma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, já estou com o microfone, vou aproveitar. Eu tenho uma marca de lingerie, inclusive, que se chama Mondres, e eu estou num estágio que eu tenho indústria e já tenho e-commerce, e tenho loja varejo própria. A gente pensa em trabalhar com franquia, mas hoje a gente entende toda essa dificuldade
em fazer esse omnichannel com a franquia. Eu queria perguntar para vocês, se vocês tivessem a opção de começar novamente, se vocês trabalhariam com franquia ou se seria mais fácil se fosse lojas próprias para conseguir gerir todo esse processo. No nosso caso, a gente faria com franquia novamente. Acho que a franquia te dá uma escala e um custo, no nosso caso, que é a indústria, muito eficiente para você franquear. Então, no nosso caso, a gente manteria a estratégia de franquia. E eu acho que para quem está começando agora, acho que é importante falar também que hoje já tem soluções muito mais em conta também. Acho que da época do que a gente começou, você consegue testar, começar pequeno no Excel para fazer sua prova de conceito, mas na hora de escalar, realmente você vai ter que colocar um sistema para conseguir escalar todas as modalidades num grupo de lojas grandes. Eu acho que dependendo da quantidade de loja também, é possível você testar pequeno, de uma forma ágil. Foi como a gente começou, depois a gente viu que tinha aderência e escalou com uma plataforma mais robusta para conseguir, no nosso caso, atender 780 lojas. Mas a gente iria, no nosso caso, com o modelo de franquia, porque, no nosso caso, ela é rentável e mais rápido de a gente conseguir chegar também. Oi, aqui, ó. Uma dúvida que eu tenho, duas, na verdade. Acho que o Guilherme já acabou respondendo um pedaço da pergunta, que é quais plataformas e ERPs vocês usam, se vocês puderem falar, e se vocês tiveram um esforço muito grande de customização, tanto na plataforma quanto no ERP, para conseguir operar o Omnichannel. Tiveram? Não, né? Tem. Tecnologia sempre dá problema. Tem que sempre estar lá fazendo customizações. Na realidade, a Hope temos 2 ERPs. A gente tem um lá na fábrica, que é o TOTUS Proteus. A gente tem frente de loja Lynx, nossa plataforma é Oracle. Então, você imagina, tudo isso aí. Junto, precisa ter um monte de coisa para juntar isso daí. E tem customização, sempre tem. No nosso caso, também, o PDV é Lynx, o OMS é Lynx e o e-commerce fica em Hybris. Acho que o que eu tenho para contribuir, para não ser repetitivo, é que o projeto não é de tecnologia. A tecnologia é um meio, o projeto tem que ser de negócio. Um aprendizado que a gente teve é que quem tem que liderar o projeto é negócio, porque depois você cria um monte de coisa que não vai fazer sentido para negócio. Então, acho que também quem quer começar ou está nessa jornada, é importante envolver negócio desde o começo, porque parte da discussão de negócio, do que quer ser, qual que é a proposta de valor, nível de serviço que quer entregar, para depois pensar na solução tecnológica que tem que ser. Acho que, às vezes, a gente não começa dessa ordem e depois você tem que puxar o time de negócio e aí tem change para fazer porque o sistema não atende o que o negócio precisa. E muito que a Wanda até trouxe no começo, cultura, né? Acho que depois, de novo, o negócio só vai tracionar, mesmo que você tiver a melhor plataforma, tudo funcionando redondo, se as pessoas estiverem engajadas no tema, porque senão também no final não funciona. Pessoal, eu acho que vamos fazer mais uma pergunta, né? Porque o debate está muito legal aqui. E vou abrir para mais uma pergunta aqui na frente. Tem ali na Gil. Ali, depois você tem um. Valeu. Oi, boa tarde. Meu nome é Vitor. A gente não trabalha com franquia, mas é um modelo meio associativista que é muito parecido, né? E um dos problemas que a gente tem, você até colocou rapidamente ali que você não trabalha com CEP, né, por exemplo. Só que a gente tem lojas muito próximas que aí a gente começa a entrar numa discussão de quem é aquele cliente, né? Eu queria saber se vocês tiveram algum problema, se vocês têm alguma solução em relação a isso, de quem é o dono daquele cliente, porque a gente tem esse problema, né? Uma das maiores dores no nosso caso é que as lojas são muito protetivas em relação àquele cliente, ele está na minha área, mas é outra loja que está atendendo, né? Como é que isso funciona? E outra, se eu coloco puramente por CEP e ele enxerga a loja mais próxima, de repente eu perco uma venda, e como fazer essa migração, de repente, de um estoque central ou de um estoque local para outro, mas sem
ameaçar ali aquele franqueado, aquele associativista, de que nós não estamos pegando o cliente dele ali e transferindo para uma outra loja. Na Hope, a gente faz por geolocalização. Mas eu acho que bem assim democrático seria que o pedido ficasse à disposição também, se o cliente, por exemplo, uma loja não tivesse o produto, ou duas lojas têm o mesmo produto, e que ficasse à disposição para que a loja que mais tivesse interesse buscasse e pegasse esse pedido. Eu ainda não tenho isso, mas eu sou a favor de que tenhamos dessa maneira, de que isso fique à vontade para que essa loja capture esse pedido se ela quiser atender. Eu acho que isso é a forma mais democrática. Não sei como vocês fazem. No nosso caso, o consumidor que escolhe. Na verdade, a nossa regra de negócio, no caso do pick-up, aparece a relação de loja e o consumidor escolhe por conveniência. Então, uma hora ele pode, mesmo se a loja estiver próxima, é o consumidor que escolhe a loja que ele, no caso de retirar, que vai retirar. Então, se as duas lojas tiverem estoque, o consumidor, a gente aparece todas as lojas, o consumidor que escolhe. Uma outra coisa que pode ser feita também, para o consumidor, poderia cadastrar uma loja preferência. Então, talvez, não é que o consumidor é da marca, mas eu acho que ele poderia também, no seu caso, escolher uma loja como preferência. Ele marca lá, essa é a minha loja preferência, você pode colocar uma regra que eu sempre começo mostrando a loja preferência, que quem escolheu é o consumidor, não é o CEP, né? Porque às vezes ele está ali, mas trabalha em outro lugar, talvez a preferência dele é a preferência do CEP de trabalho, mas poderia ser uma regra de negócio, você dá para o consumidor escolher a regra de preferência e depois você mostra a todos para ele escolher. Mas no nosso caso, sempre é o consumidor. Se todo mundo está no mesmo nível de serviço, se todas as lojas têm estoque, é o consumidor que escolhe. A última pergunta. Pô, obrigado. Bora lá, Gil. Fala, Gui. A gente ficou falando, vocês falaram super bem, achei super bacana. A gente ficou em dois lados, assim, né? Um que o consumidor quer, o Omnichannel é super legal, eu acho que é bacana, e tem um outro que é um monte de desafio, né? Então tem um monte de coisa que parece ruim, mas não é. Sei lá, enfim. Mas o que eu queria perguntar para vocês é assim, se vocês conseguem tangibilizar para a gente que tipo de ganho vocês tiveram. Óbvio, não sei, óbvio que vocês talvez não possam falar número, mas, cara, diminuiu a ruptura, a gente atendeu melhor o cliente, atendeu mais rápido, economizei frete, e se vale a pena ou não um projeto de Omnichannel no fim das contas. No nosso caso, a gente já tem quase um ano de projeto, assim, e estamos em rollout. Então, temos 365 lojas, ainda tem mais metade da rede para colocar no ar. Mas o que a gente consegue identificar é que sim, vale a pena. No nosso caso, teve payback do investimento inicial e a gente vê a curva de aceleração das lojas. Então, no nosso caso, a gente vê diminuição de ruptura, a gente vê crescimento de venda nessas lojas. E mais do que isso, a gente consegue já ver que o consumidor Omni, ele gasta mais e frequenta mais a loja. Então, no nosso caso, é 2,9 vezes a mais. Então, esse consumidor, sim, ele visita mais a loja e gasta mais. Então, para a gente, tem tido resultado, mas também eu acho que hoje, assim, na minha opinião, é aquela corrida para todo mundo está nessa corrida de fazer o Omni, né? Eu acho que hoje é um diferencial, mas eu também acho que daqui 2 anos, 3 anos, vai ser commodity. Todas as marcas vão estar fazendo, e aí a gente vai ter que buscar outras coisas para se diferenciar. Então, hoje, no caso da Hering, eu vejo a gente na vanguarda, assim, na frente de muitas empresas no setor, mas eu também tenho certeza que daqui 2 anos não vai mais ser isso que vai diferenciar. Talvez a experiência de loja, a conexão com o consumidor, ter cada vez mais consumidor apaixonado pela marca. Eu acho que vai ser muito mais nessa ótica, porque eu acho que essa parte vai virar commodity. Todo mundo vai fazer o same-day delivery, ou a maior parte. Todo mundo vai conseguir fazer o pick-up. Hoje, o que é diferencial hoje, para mim, vai virar commodity em 2, 3 anos. Gente, eu queria pedir uma salva de palmas calorosa para o Guilherme e para a Wanda.